Seja muito bem-vindo e bem-vinda em nosso culto que é transmitido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. Celebramos esse culto em nome do nosso Trino Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero trazer a palavra bíblica, lema para esta semana, que encontra-se em João capítulo 14, versículo 18, e nos diz: Jesus Cristo diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Nessa semana nós tivemos uma data importante no calendário da igreja, que foi a Ascensão, a subida de Jesus aos céus. Isso ocorre 40 dias após a Páscoa. Naquele momento, Jesus afirma para seus discípulos que eles não vão ficar sozinhos, não vai os deixar órfãos, mas que virá um outro Consolador. Temos essa promessa e ela se cumpre em Pentecostes, conforme nós vamos lembrar ainda adiante. Mas assim também é Deus conosco. Ele não nos deixa sós, Ele não nos deixa a nossa própria sorte, mas Ele vem ao nosso encontro. Quero te convidar para que juntos possamos ter um momento de oração. Querido Deus, nós queremos te agradecer por este momento de culto que podemos ter, por tua palavra que aqui também será pregada, anunciada, que ela possa falar conosco. Diante de ti nós também queremos reconhecer as vezes onde nós deixamos os teus caminhos, onde fazemos escolhas erradas, onde tomamos rumos errados para a nossa vida. Queremos pedir perdão, Senhor, e também pedir que tu venhas nos ajudar a sermos e a fazermos diferente. Que tu venhas nos iluminar com a tua palavra, nos dar orientação e falar conosco aquilo que precisamos ouvir. Abençoa este culto. Nós assim oramos, pedimos e agradecemos. Em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queremos agora ouvir um hino que será cantado pelos confirmandos da comunidade de Fundos Aurora, que no domingo então estarão realizando seu culto de confirmação. E depois do hino convido você para ouvir a história bíblica das crianças. Fico feliz em vir pra casa e que minha voz encanta, aleluia. Fico feliz em vir pra casa e que minhas mãos te adoram. Fico feliz em vir pra casa e que minha voz encanta, aleluia. Fico feliz em vir pra casa.
Cristo. Hoje eu quero contar uma história para vocês que encontramos em João 2, os versículos 1 a 12. Essa história conta sobre uma linda festa de casamento, onde Jesus fez o seu primeiro milagre. E aí, crianças, quem de vocês já participou de uma festa de casamento? Ver a noiva, as flores, aquela comida, os convidados, é muito lindo, não é? Conta-se que na época de Jesus, os casamentos duravam até 7 dias. Vocês já imaginaram quanta comida e quanta coisa devia de ser preparado? Pois é, e naquele casamento lá em Canaã, Jesus também tinha sido convidado com os seus discípulos. A mãe de Jesus também estava presente naquela festa, pois ela era a chefe da cozinha. Foi ela que organizou tudo. Quando de repente um dos seus mordomos, dos seus garçons, chegou a ela e disse assim: minha senhora, está acabando o vinho. Ela ficou muito desesperada. Ela pensou: e agora o que eu faço? Minha nossa, o que o pessoal vai achar? O que o povo vai achar se acabar o vinho? Aí ela se lembrou: poxa, mas Jesus está aqui. Eu vou falar com ele para ver o que ele pode fazer. Aí ela foi correndo, olhou e achou Jesus. E ela foi falar com Jesus e disse: Senhor, temos um problema. O vinho acabou. O Senhor olhou espantado para ela e disse assim: mas minha senhora, o que eu tenho a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então Maria foi ao encontro dos mordomos e disse: façam tudo o que o Senhor ordenar. E foi assim que Jesus olhou em sua volta e viu 6 potes enormes. Então ele ordenou aos mordomos: encham esses potes de água pura, de água limpa, e até transbordarem. E assim, aqueles mordomos foram e buscaram água e encheram os potes até transbordarem. E quando todos os potes estavam cheios até a borda, Jesus disse: agora vocês peguem uma jarra e ponham de cada pote um pouco desta água dentro desta jarra. E assim o fizeram. Foi então quando Jesus ordenou que pegassem aquela jarra e levassem para o mestre da cerimônia. Foi então quando o mestre da cerimônia pegou aquela jarra e provou um pouco daquele vinho. Olha só o que aconteceu! Jesus tinha feito o seu primeiro milagre, transformou a água em vinho. E este foi o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Assim como Jesus transformou água em vinho, Ele também quer transformar a nossa vida. Basta nós crermos nele. E aí, crianças, gostaram da história? Então, até a próxima. Tchau! Nossa leitura bíblica encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 17, os versículos 5 a 10, que dizem assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve? Enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vocês conseguem imaginar uma fé que consegue arrancar uma árvore? Já parece muito ter uma fé que suporta tantas coisas do dia a dia, tantas dificuldades. Já é muito ter uma fé que gera entrega, confiança, uma fé que leva a suportar medo daquilo que ainda há de vir,
uma fé que sustenta o amor em meio às dificuldades, tal fé de fato já é algo muito bom, uma coisa boa. Talvez seja até o suficiente, mas eu pergunto, conseguimos imaginar uma fé que é capaz de transpor árvores, assim como essa passagem nesse dia nos fala? Quem sabe você se recorda de pessoas nas quais pôde ou pode observar uma fé inabalável. Muitos, creio eu, poderiam testemunhar a respeito disso, dar exemplos. Pare para pensar um pouco sobre pessoas que você tem como exemplo de fé. Quem sabe, perante as pessoas, você tenha pensado, tão firme na fé, eu também gostaria de ser. Quem sabe até mesmo se apresente uma sensação de inveja ao ver no outro uma fé tão forte, uma fé tão firme. Quem sabe ao ouvir o texto, você também tenha se perguntado, como reagirá a minha fé diante de um momento crítico? Como se portará a minha fé se porventura eu me encontrar numa doença, se eu perder alguém que eu amo muito? Quando olhamos para nós mesmos, para nossa fé, talvez muitas vezes ficamos um tanto receosos. Afinal, nós não somos tão fortes, tão firmes na fé como o texto descreve. Será então que há algo de errado com a nossa fé? Por isso faz bem a gente observar que também os discípulos que conviviam com Jesus de uma forma tão próxima não tinham tamanha fé. Mas mesmo assim, são hoje apresentados como seus discípulos, responsáveis pela propagação da palavra de Deus, da boa nova, do evangelho, formando as primeiras comunidades cristãs, quando certamente as dificuldades eram talvez até maiores do que nós temos hoje. E com isso, nós somos de novo encorajados. Esses mesmos fracos na fé são os pilares nos quais a igreja se ergueu. E isso deve ser desafio e exemplo também para cada um de nós hoje. O texto em questão relata uma das colocações dos referidos discípulos. Ali ouvimos, aumenta-nos a nossa fé. Isso mostra que também os discípulos tinham medo, também eles tinham dúvidas no seu coração. Jesus havia lhe falado tantas coisas que muitas vezes os questionavam profundamente. Nos versículos 1 e 2 do nosso texto, nós podemos ler: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Vejam que estamos diante de uma advertência severa. E cada advertência traz consigo o compromisso de atuar, de agir, a fim de evitar que tal coisa, que tal fato, que tal situação se torne realidade. Quem sabe os discípulos se entreolharam assustados, assim como com certeza se olharam assustados por ocasião da última ceia, quando Jesus afirma que um deles iria traí-lo. Quem será capaz de afirmar como sua fé vai reagir diante de situações de dificuldade? Certamente há muitas situações perante as quais não é fácil, não é simples persistir, perseverar na fé. E os discípulos sabiam disso. Por isso levam muito a sério as advertências de Jesus. E também por isso se olham com medo
e olham para si próprios com medo da sua própria fé. Estão preocupados se de fato ela vai suportar coisas tão difíceis que vêm pela frente. E é justamente por isso que clamam a Jesus: aumenta-nos a fé. Aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Assim pede os discípulos de Jesus assustados. Os discípulos disseram: dá-nos essa força para que, quando nós formos questionados, nós possamos ter força, termos capacidade para resistir. E não é justamente isso o que também nós, muitas vezes, pensamos? E como Jesus reage diante desse pedido dos discípulos? Ele não responde assim como talvez nós esperássemos. Ele não diz: não tenham medo, a vossa fé lhes basta. Ou ainda: não tenham medo, eu vou aumentar a fé de vocês. A nosso ver, talvez isso seria bem mais consolador. Mas na verdade a resposta de Jesus pode até trazer mais incerteza. No versículo 6 observamos: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. A resposta de Jesus leva em consideração o pedido dos discípulos, sim, mas dá a ela bem outra direção. Nada depende do tamanho da fé. Jesus não coloca regras a serem seguidas pelos discípulos e que vão os levar a uma fé inabalável. Ele quer tão somente pessoas com fé que confiem nele e que confiem no Pai. Isso é a segunda dimensão da qual devemos falar hoje. O pedido por fé, por uma fé maior, foi a primeira dimensão. A outra diz respeito ao fato de Jesus querer pessoas que confiam nele e que confiem no Pai. Por isso responde de modo tão surpreso e diz: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Não se trata das nossas capacidades, não se trata da nossa força, de nossa fé. Não se trata de mudar à força aquilo que nós não gostamos. Trata-se sim de deixar Deus agir. Isso é fé que confia em Deus de uma forma verdadeira. Quem crê não está livre de problemas, não está livre de dificuldades. Crer não é garantia de que o medo não vai tomar conta do nosso coração, que as incertezas, porventura, não venham a se abater sobre nós. A fé não nos torna imunes à fraqueza, não nos torna imunes à falta de amor. A fé não é um artifício técnico, como um programa de computador que é instalado, usado no dia a dia, podendo ser trocado por outro a qualquer momento. Nos dias de hoje, facilmente pensamos que tudo pode ser transformado em propriedade particular. Abre-se então o perigo de comparar a fé entre as pessoas. Fazemos julgamentos. Aquele não tem fé, aquele tem uma fé fraca, esse precisa de mais fé. Facilmente também se passa a afirmar que aquele que tem medo tem uma fé fraca, que aquela pessoa precisa ter uma fé que seja mais desenvolvida. Isso se torna um grande perigo, se torna uma grande armadilha. Jesus sabe desse perigo e por isso trata de desviar o nosso olhar da força da nossa fé. Ele não quer que nós confiemos somente em nossa própria força. Jesus presenteia a fé que ultrapassa as nossas possibilidades. Ele presenteia a fé que deseja nos fazer
participantes da ação misericordiosa de Deus. Aquele que crê não pergunta sobre si, mas por Deus, por sua palavra. Pergunta sobre o caminho de Deus e sobre os seus desejos em todas as situações da vida. Muitas vezes, sozinhos, não temos força para tal. Então, pode ajudar a confiar uma outra pessoa que conosco também senta, ora, reflete a palavra de Deus. Também esse confiar em outra pessoa faz parte da fé da qual Jesus nos fala. Então a fé pode tornar-se como um grão de mostarda, que é tão minúsculo, tão pequenininho, que gera então uma grande árvore. Essa fé não se volta a si mesma, não confia somente na sua própria força, mas se entrega e confia na força de Deus. O tamanho da fé não faz diferença. Se ela for pequena como um grão de mostarda, não importa. A fé não pode ser medida, não pode ser quantificada. Não é fé que é o que precisa ser grande. Grande é o nosso Deus e nele a fé se sustenta. O foco não está no tamanho da fé, mas em Deus que gera fé em nossas vidas. E por isso, somente por isso, que a fé atua e ela tem força. Certamente desejaríamos ter no nosso bolso a nossa própria força, a nossa própria fé. Esse é o desejo de nós como seres humanos. Gostamos de fazer tudo sozinhos, com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos. Mas perante Deus não é assim. Ele, na hora certa, na hora oportuna, concede a palavra certa e concede-nos a fé necessária. Não é em nós que devemos confiar, mas sim em Deus. Aumenta-nos a fé. Podemos entender esse pedido dos discípulos. Também nós clamamos assim às vezes. Deus nos dá a força de antemão, para que tão somente não confiemos só nas nossas próprias capacidades. Ele nos dá a sua palavra, o testemunho de sua vida. É nele que nós precisamos nos firmar, buscar forças para enfrentar as dificuldades. Esta é a fé que nós precisamos buscar. Esta é a fé que eu também convido nesse dia os confirmandos que farão a sua confirmação a crer, a confiar e a buscar. Não confiar nas nossas próprias forças, mas confiar em Deus. Entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Deus assim também ajude a cada um de nós. Amém.
Despertar vocações, formar lideranças, promover uma educação ética, artística e cristã são os caminhos trilhados pela Associação Diacônica Luterana por mais de 60 anos. Na ADL, além da oportunidade da convivência, somos motivadas e motivados a colocar as nossas vocações a serviço das outras pessoas. Foi na ADL que eu desenvolvi o meu dom pela música e também estou descobrindo a minha vocação para a teologia. Sua doação possibilita que a ADL seja sinal concreto do amor de Deus na vida de jovens que realizam os cursos de liderança comunitária, música e educação social, além da promoção de diversas atividades com as comunidades luteranas. A pandemia tem afetado fortemente a manutenção financeira da ADL e das demais entidades diaconais da ISLB. As coletas das comunidades são fundamentais para a manutenção de nossa instituição nesse momento tão difícil. A ADL precisa muito do apoio das comunidades para dar continuidade à formação de jovens lideranças, sendo um sinal e um instrumento do amor de Deus. Contamos com a sua ajuda. Agradecemos todo o apoio que temos recebido ao longo dos anos por parte das comunidades e paróquias da ISLB. Oferte em prol da sustentabilidade da Associação Diacônica Luterana. Queremos ainda juntos ter um momento de oração. Bondoso e amado Deus, queremos te render graças por esse dia, pelo teu cuidado conosco. Queremos te render graças pela palavra que tu nos orientas, que tu nos ensinas. Obrigado, Deus, porque nós não precisamos confiar em nós mesmos, nas nossas capacidades e nas nossas forças, que são fracas, que são falhas. Mas nós temos o privilégio de podermos contar contigo, com tua presença, com a tua força, com a tua capacidade. Através das nossas vidas, através de outros irmãos e irmãs, através da tua palavra que nos orienta, nos direciona. Dá-nos, Senhor, essa capacidade de compreendermos a tua palavra, de confiarmos as nossas vidas inteiramente em tuas mãos. Muitas vezes é difícil, Senhor. Nós queremos tomar um rumo sozinhos de nossa vida. Nós nos achamos autossuficientes e muitas vezes pagamos um preço alto por essa má escolha, por essa decisão. Mas, Deus, nós queremos de novo voltar-nos a Ti, buscar a Ti, buscar a Tua presença, buscar a Tua orientação, buscar forças em Ti. Tantas coisas difíceis nós enfrentamos em nossas vidas, que Tu conheces, que Tu sabes bem. E isso também queremos deixar em Tuas mãos. Queremos confiar no Teu cuidado. Dá-nos essa capacidade, Senhor. E assim eu te peço pela vida de cada um que agora ora, intercede junto, a cada família, a cada pessoa, a cada situação específica de cada um que tu conheces e sabes bem. Deixamos tudo diante de ti. Confiamos no teu cuidado, no teu agir nas nossas vidas. Queira assim também abraçar, cuidar, abençoar a vida de cada confirmando que hoje celebra o dia da sua confirmação. Que tu possas acompanhá-los também ao longo de suas vidas e conceder que de fato hoje seja um dia de um compromisso que eles assumem contigo. Abençoa eles, abençoa os seus familiares. Cuida também de cada um de nós ao longo dessa nova semana. Sê conosco, vá à nossa frente. Tudo queremos deixar diante de Ti em Tuas mãos. E assim oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Deus tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante a sua face e que Ele te dê a paz, hoje e sempre. Amém.